Oi pessoal, começamos aí a falar então sobre os estados modernos, os estados absolutistas. Vamos dando sequência aí no que a gente deixou na semana passada, a gente já conversou pelo Meet. E agora vamos dando sequência aqui com esse vídeo, onde eu vou falando sobre os teóricos do absolutismo. Falei rapidamente com vocês aí na semana passada. Hoje vou passando aqui pelos slides e a gente vai conversando mais um pouquinho sobre eles, certo? Maquiavel é aquele que escreveu como um governante deveria agir para poder manter o poder. Lembra-se aquela ideia de que o governante deveria fazer o possível para manter o poder. Falei também com vocês que ele dizia que o governante deveria ser amado ou temido, mas é, ele deveria na realidade mesmo era buscar ser amado e temido. Caso contrário, ele deveria ser temido. Conversei isso com vocês porque a questão é, se o governante fosse só amado, as pessoas poderiam vir a abusar dessa bondade. Então ele tinha que ser temido, porque a pessoa tinha que ter medo do castigo que poderia receber caso viesse, digamos assim, entre aspas, a abusar da boa vontade do rei, né? Entre ser bom ou ruim, que fosse ruim, né? Para que houvesse respeito. Depois falei também sobre Thomas Hobbes. Aí, na teoria dele, escrita no livro dele, chamado, fala sobre o contrato social, que é onde o ser humano, o homem, ele abre mão de parte do direito dele para que haja um comando, certo? Ele abre mão de parte da liberdade dele para que haja comando, para que haja lei, tá bom? Então, quando o homem aceita que existam as leis, ele está abrindo mão de uma parte do direito que ele da liberdade, direito à liberdade que ele teria, tá? Na sua obra Leviatã ele vai falar sobre uma das principais frases, como eu falei com vocês: o homem é o lobo do homem. Caso não haja um certo controle, eles se devorariam. Não está dizendo aí que se não houvesse lei, o homem, como ele é egoísta, ele, para satisfazer os seus desejos, ele passaria por cima de qualquer um, sem pensar duas vezes. Então, por isso seria necessário a existência do Estado. Tá? Então essas são as ideias de Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Esses impõem, apresentam o absolutismo de maneira laica, sem colocar a questão religiosa no meio. Agora passamos para outros teóricos, Jean Baudin e Jacques Rousseau. O Baudin vai dizer que o rei era o espelho de Deus na terra. Então, a ideia dele é baseada mais do lado religioso, do lado sagrado. Então, quem ofendesse ao rei estaria ofendendo ao próprio Deus. Isso seria inadmissível politicamente. E claro, as pessoas da época, como eram mais religiosas, elas viriam a aceitar essa visão devido à religiosidade delas, tá bom? E o Jacques Rousseau vai dizer que o rei, ele é rei pelo direito divino. Existia chamado direito divino dos reis. Então o rei só é rei por vontade de Deus. Por isso o rei não seria eleito, tá? Então, as pessoas viriam aceitar a não eleição de um rei, você não escolher o seu governante, porque ele seria governante por vontade de Deus. É o chamado direito divino dos reis, certo? Passando aí, chegamos então ao mercantilismo. Mercantilismo é a prática econômica da época, é o sistema econômico da época. Hoje nós temos um sistema econômico chamado capitalismo. E durante a Idade Moderna, o sistema econômico era o mercantilismo. O capitalismo é baseado no capital, no acúmulo de capital. O mercantilismo já tem outra ideia. O capitalismo, além do acúmulo de capital, ele cobra o lucro, ele cobra
quanto mais dinheiro você acumular, melhor. Na ideia do mercantilismo, a ideia já muda um pouquinho só. Na questão econômica, ele vai pregar a intervenção do Estado na economia. O capitalismo ele prega o contrário, ele prega a não intervenção do Estado na economia. O Estado só se mete com a economia no capitalismo, que é nosso sistema econômico, quando existe uma crise. Fora isso, o Estado não deve se meter na economia. No mercantilismo, a ideia do mercantilismo é que o Estado se meta na economia o tempo todo, certo? Então, essas ideias aí, o principal ponto é, quanto mais ouro o Estado tiver, mais rico ele será. Hoje em dia, o padrão de riqueza é o acúmulo de capital, principalmente o acúmulo de dólares. Naquela época, o padrão ouro é que era o padrão de riqueza. Beleza? Seguimos em frente. Ideais mercantilistas. Balança comercial favorável. Você vende mais do que você compra. Exportar muito e importar pouco. Vender muito, comprar pouco, certo? Então, repetindo aí, exportar muito e importar pouco, certo? Quanto mais você vende para fora e menos você compra, melhor. Isso se chama balança comercial favorável. Metalismo ou bulionismo significa que quanto mais ouro ou prata um país acumula, mais rico ele seria. Então, metalismo ou bulionismo é o acúmulo de metais preciosos, certo? Já que a riqueza era o padrão ouro. Protecionismo é a ideia de que, para evitar que se importasse, que se entrasse mercadorias de fora de outros países no seu estado, o rei ia impor tarifas alfandegárias sobre a mercadoria para proteger a economia interna. Vamos entender isso aí de forma mais simples. Vamos imaginar a seguinte coisa: um país ele produz cadernos, tá bom? E esses cadernos custam R$ 5. Ou um outro país produz cadernos também, e esses cadernos custam R$ 4. Logicamente que as pessoas vão olhar os dois cadernos iguais e vão comprar o mais barato. Então, o que faria o rei? Ele iria ou colocar aí impor tarifas sobre esse caderno importado para que ele se torne mais caro. Vamos supor, uma tarifa de 50% sobre o valor. Então o caderno deixa de custar R$ 4 e passa a custar R$ 6. 4 mais 2, R$ 6. Então as pessoas deixam de comprar agora aquele que era 4, passou a ser 6 e passará a comprar o que custa 5, que é uma mercadoria nacional. Essa é a ideia do protecionismo. Então você bota tarifas alfandegárias sobre o preço da mercadoria e torna essa mercadoria mais cara. Assim você protege o seu mercado interno, tá bom? Monopólio, no caso aqui, diferente do nosso sistema prega livre concorrência. Aqui é diferente, ele pega o monopólio. Ou seja, se alguém quer vender alguma mercadoria, ele leva uma determinada quantia para o rei, ele paga para o rei para poder trabalhar, e o rei vai garantir a essa pessoa o monopólio da venda dessa mercadoria. Vou dar um exemplo. Imagina que temos o reino de São Gonçalo e alguém vende roupas. Então essa pessoa iria ao rei, pagaria uma determinada quantia, e o rei garante o monopólio em um determinado lugar de São Gonçalo, onde só ele vai vender roupas. Exemplo, Alcântara. Só aquela pessoa que pagou, o rei vai vender roupa no Alcântara. Para ele tá ótimo, né? Para o rei foi bom que ganhou um dinheiro, e para essa pessoa que pagou vai ficar ótimo, porque em Alcântara dá gente pra caramba, né? Então assim ele garante o seu lucro, o seu ganho, tá? Entendido esse pedaço aí?
Tranquilo? Podemos seguir em frente. Qualquer coisa é só mandar pergunta para mim depois, tá bom? Colonialismo. Quanto mais terra o reino possuir, mais poderoso seria o seu rei. Esse também vai ser um dos motivos do investimento na colonização, além de garantir ouro para a metrópole, já que eles vão se aventurar também em busca de riquezas. Quanto mais terra o rei possui, mais poderoso ele vai ser perante os demais. Então eles vão investir nisso aí para poder garantir também esse poder, tá bom? Seguindo em frente, chegamos aqui ao Pacto ou Exclusivo Colonial. O que isso quer dizer? As colônias, esses territórios que os reis vão encontrando, que os navegadores vão encontrando e vão se tornar propriedade desses países que investiram nessa colonização, eles vão ser submetidos ao chamado Pacto ou Exclusivo Colonial. O que é isso? A colônia, o objetivo da colônia seria enriquecer a metrópole. Então o rei não está nem aí para se a colônia vai crescer, se vai levar crescimento e desenvolvimento para a colônia. Ele quer que essa colônia ela enriqueça a metrópole. Então ele pode acabar com essa colônia, retirar tudo que é de riqueza da colônia e largá-la de mão. Não está nem aí para isso. Ele não quer saber da colônia, ele quer saber que essa colônia venha enriquecer a metrópole. Eu coloquei um exemplo que é o Brasil, que tinha como metrópole Portugal. Isso aqui é nosso caso, nós já conhecemos, nós já sabemos. Portugal retirou tudo que pôde do Brasil em termos de riqueza para que ele viesse a enriquecer. Primeiro, pau-brasil, açúcar, ouro, enfim. Eles fizeram de tudo, retiraram de tudo que eles podiam no Brasil para poder ganhar, para poder enriquecer, certo? E além de tudo, quando eles vendiam, o Brasil precisava de determinada mercadoria, eram eles, portugueses, que vendiam para o Brasil, certo? Então, mesmo que se Portugal não produzisse, Portugal iria comprar outro país e iria revender ao Brasil. Logicamente que iria revender mais caro. Era uma forma que eles tinham de ganhar dinheiro. Afinal, ele era o atravessador. Ele estava no meio da negociação. O Brasil não podia fazer comércio direto com ninguém. Então Portugal comprava e revendia. Aquela historinha que a gente vê o pessoal vendendo balinha no ônibus, vendendo doce no ônibus. É lógico que ele não vende aquele doce pelo mesmo preço que ele compra. Então Portugal fazia a mesma coisa com o Brasil. Ele comprava outro país e revendia ao Brasil num preço muito mais caro. Era a forma que ele tinha de enriquecer. Tá bom? Tranquilo isso aí? Um abraço a todos, façam as atividades. Tá?